pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função 6. Uma função um pouco mais recente do Excel que foi feita para facilitar o nosso trabalho. Provavelmente você conhece a função C sem o S no final, que é uma função de lógica. Se você pergunta para o Excel, ele vai analisar algumas informações e vai dar um retorno para você. Com a função 6, nós temos uma capacidade muito maior de analisar nossas informações, trazer ainda mais resultado para a gente e facilitar o nosso trabalho. Vamos ver como ela funciona e qual a diferença para a função C que a gente já conhece. Pessoal, antes de começar esse vídeo, se você está querendo aprimorar o seu conhecimento Excel, se você quer conseguir um emprego, talvez mudar de emprego, conseguir um emprego melhor, ou até crescer na sua empresa, o Excel é muito importante para você poder se destacar ainda mais. E nós estamos na semana da Black Friday, já está acabando, mas nós ainda estamos nela. E até amanhã a gente tem um desconto especial para o nosso curso Excel Fast. Clique aqui embaixo no link da descrição ou acesse nosso QR Code aqui em cima para você conhecer mais sobre esse curso e começar a se destacar na sua carreira, aprendendo, se aprimorando ainda mais no Excel. Lembrando que só vai até amanhã essa promoção, então não perca essa chance. Vamos lá então. Como que a gente pode diferenciar a função C da função 6 e qual a vantagem de uma para a outra? A função C, ela vai analisar alguma informação, alguma pergunta que a gente faz para o Excel. Por exemplo, Excel, se esse número for maior do que o outro número, faça tal coisa. Por exemplo, aqui nós temos o jogo do Brasil. Esse é o primeiro jogo do Brasil na Copa desse ano, 2022. O Brasil ganhou de 2-0 da Sérvia. E eu quero que o Excel analise essas informações, esses valores, e diga para mim se foi uma vitória do Brasil, uma derrota ou um empate. O que a gente vai falar para o Excel? Excel, se esse número aqui for maior que esse, o Brasil venceu. É uma vitória. Agora, se esse número for maior que esse, é uma derrota, e assim por diante. Então a gente vai fazer o Excel analisar algumas informações, números, e ele vai trazer para a gente o resultado. Então como que funciona? Vamos montar primeiro a função C, para eu te mostrar a diferença da função 6. Vou escrever aqui, igual C. E o que eu falei a vocês? Como é que a gente vai analisar se o Brasil ganhou? Se os gols do Brasil foram maiores do que os gols da Sérvia, quer dizer que é uma vitória. Então olha só, quando a gente pensa, a gente já coloca no nosso pensamento, nossa frase, a palavra C. Se esse número aqui, que são os gols do Brasil, for maior que esse, é uma vitória do Brasil. Então vamos passar isso para o Excel. Eu já coloco aqui, igual C e abrir parênteses. Se esse número aqui, eu vou clicar nele, for maior, coloco em cima de maior, que esse número aqui, o que acontece? Uma vitória do Brasil. Então eu vou colocar agora ponto e vírgula. Esse primeiro aqui foi o nosso teste lógico. O Excel vai analisar essa pergunta que nós fizemos para ele. E se a resposta for verdadeira, ele vai dar uma resposta, um retorno para a gente. E qual é a resposta? Nesse caso, é vitória. Aspas, vou colocar aqui. Vitória. E vou fechar aspas, entre aspas, porque todo texto dentro do Excel tem que estar entre aspas. Ponto e vírgula. E agora, qual é o valor falso? Ou seja, se esse teste lógico que eu fiz aqui não for verdadeiro, ou seja, essa célula ela não é maior do que a outra. Quais são as possibilidades? Temos duas possibilidades. Ou a Sérvia ganhou da gente, ou foi um empate. Porque aí, se for empate, elas são iguais. Uma não é maior que a outra. Só que você vai reparar que eu só tenho uma resposta aqui. Valor C falso. Então eu só tenho duas possibilidades. Ou é vitória, ou é outra coisa. Só que eu preciso de três. Eu tenho que ter uma vitória, uma derrota e um empate. Como que a gente poderia fazer isso então? Agora, ao invés de eu colocar a minha segunda resposta, eu teria que fazer uma nova função C. Colocar aqui C novamente e fazer um outro teste lógico. Eu ia falar, Excel, então olha, já que esse primeiro teste que você fez deu errado, faz um outro para mim. O valor de gols da Sérvia, então eu vou selecionar essa célula aqui. Se ele for maior do que a quantidade de gols do Brasil, eu vou selecionar essa célula de gols do Brasil. Ponto e vírgula, qual é a minha resposta verdadeira? Então, olha só, primeira coisa, a gente analisou a vitória, ou seja, essa quantidade de gols é maior do que essa. Resposta, vitória. Deu errado, então analisa outra coisa para mim. Tá bom, se deu errado, então se os gols da Sérvia, essa célula aqui, forem maiores do que essa, o que vai acontecer?
vai ser uma derrota para o Brasil. Então, eu vou colocar entre aspas, derrota, fecha aspas. Ponto e vírgula, valor falso, ou seja, se isso aqui que eu perguntei para o Excel for falso, qual é a minha resposta? Bom, aqui nós testamos a vitória, não é vitória. Novamente nós testamos, agora a derrota também não é uma derrota. Então o que sobrou? Sobrou um empate. Então, entre aspas, eu vou escrever empate, fecha aspas, e fechar parênteses. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai analisar, é uma vitória? Não, não é. Então eu vou começar uma nova função C para ele analisar outra coisa. Tá bom, se não é uma vitória, é uma derrota? Ele vai analisar, não é uma derrota. Se não é uma derrota, qual é a última opção se nada for verdadeiro? Então, só sobrou o empate, vai ser o empate. Então vou dar um Enter. Opa, faltou aqui um último parênteses, eu vou aceitar, tá vendo aqui, ó? A gente tem um parênteses vermelho aqui, que é dessa função C aqui que nós fizemos. Só que nós temos duas funções. Temos essa função C, que é o parênteses vermelho, e temos essa função C, que é o parênteses preto. Eu acabei esquecendo de fechar o último parênteses, eu tenho que colocar dois parênteses no final. Eu vou colocar aqui, eu vou aceitar essa correção e ele vai colocar para mim o parênteses. Tá? Olha só, eu vou editar, olha só, ele colocou dois parênteses aqui agora. Ok, então nesse caso foi uma vitória do Brasil. Se eu colocar 3-2 para a Sérvia, foi uma derrota do Brasil. E se eu colocar 2-2, foi um empate. Mas olha só, olha, é um pouquinho mais complicado. Ah, se for isso é uma vitória, se for aquilo é uma derrota. E se eu quiser facilitar isso, eu posso usar a função 6 do Excel. A função C, ela aceita duas respostas, verdadeiro ou falso. A função 6, ela aceita mais do que uma resposta. Ela é mais ou menos isso aqui, ó. A função C, ela diz se é verdadeiro ou falso. A função 6, ela tem várias respostas possíveis. Olha só, aqui nós temos duas. E na função 6 nós temos várias respostas. Então pode ser vitória, pode ser empate, pode ser derrota. E se eu quiser colocar outras coisas, goleada, chocolate, eu posso colocar várias coisas diferentes. Ah, se for maior do que 3-0 goleada, se for maior do que 5-0 chocolate, a gente vai poder colocar várias opções se quiser. Mas nós vamos colocar só as clássicas. 3 opções. Vitória, derrota e empate. Então vai ser mais ou menos esse aqui. Antes nós tínhamos o quê? Ou é vitória ou não é vitória. Que aí nós temos que fazer uma outra função. Agora não, agora vai ser de uma vez só. Nós vamos colocar vitória, derrota ou empate, tudo junto. Vamos ver só? Então vamos refazer agora, mas utilizando a função 6 e vocês vão ver como é bem mais simples. Igual 6. Teste lógico 1. Essa célula, que é o gol do Brasil, é maior do que essa daqui, ponto e vírgula, valor verdadeiro. Ou seja, se a célula do Brasil for maior do que a Sérvia, é uma vitória. Então eu vou escrever entre aspas, vitória, fecha aspas, e ponto e vírgula. Teste lógico 2. Tá bom. Agora, se os gols da Sérvia, vou selecionar essa célula aqui, forem maiores que os gols do Brasil, selecionar agora a célula do Brasil, ponto e vírgula. Qual é o meu valor verdadeiro 2? Ou seja, nesse caso, é uma derrota do Brasil. Entre aspas, derrota, fecha aspas, ponto e vírgula. Teste lógico 3. Olha só, antes eu só tinha uma opção. Ou é vitória ou é derrota. Agora eu posso colocar 3, 4, 5, várias opções. Qual é a terceira que está faltando para a gente? Se for um empate, ou seja, se esse gol aqui do Brasil for igual aos gols da Sérvia, eu vou selecionar a Sérvia, o que acontece agora? É o empate. Então, entre aspas, eu vou colocar empate. Fecho aspas e fecho parênteses. Pronto. Eu coloquei todas as possibilidades em uma fórmula só. Antes eu tinha que fazer uma função C, depois fazer uma outra função C. Se eu tivesse mais possibilidades, eu ia fazer 3, 4, 5 funções, uma dentro da outra, ia ficar muito confuso. Agora é muito simples. Olha só. Primeira coisa, os gols do Brasil são maiores que o gol da Sérvia? Vitória do Brasil. Depois, os gols da Sérvia são maiores que o gol do Brasil? Então foi uma derrota para o Brasil. E a opção é, os dois gols são iguais, é um empate. Então eu coloquei tudo aqui, um do lado do outro. Agora eu vou dar um Enter e ele vai trazer o resultado para a gente. Nesse caso, é um empate. Se for 3-2 para a Sérvia, o Brasil sofreu uma derrota, mas se for 2-0, quer dizer que foi uma vitória do Brasil. Olha como é muito mais simples de usar a função 6 para você colocar vários critérios dentro de uma fórmula só. O Excel vai analisar cada um deles até achar a sua resposta. Essa é uma das funções que a Microsoft tem feito para facilitar o nosso trabalho. O Excel nunca para de ser atualizado.
Essa função é um pouquinho recente, mas não é tão recente assim. Quem já tem o Excel da versão 2019 em diante, já tem mais de 3 anos, já pode utilizar essa função. E se você não tem o Excel, a ferramenta online do Excel, que é um Excel gratuito e online, ela tem essa função para você utilizar. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembrando aqui que amanhã acaba a nossa Black Week no Excel 8020, vai acabar o nosso super desconto no nosso curso Excel Fast. Clica aqui embaixo na descrição para conhecer, clique no nosso link ou aqui no QR Code aqui em cima e comece a desenvolver, melhorar e poder crescer na sua carreira trabalhando melhor com o Excel.